sou uma artista. Em 2020, a pandemia veio com tudo. Nos tirou o ar, nos colocou máscaras. Nosso palco sumiu, o nosso público sumiu, a nossa voz calou. Eu tive certeza de que nunca mais na vida eu pisaria num palco. Eu tive certeza de que eu nunca mais seria uma artista. E é só isso que eu sei fazer da vida. Na pandemia, eu me vi congelada, uma artista congelada. Bem no início da pandemia, em abril, o meu filho acordou de madrugada e foi para a minha cama. Ele acordou com frio e foi se aquecer comigo. Eu chorei aquela manhã inteira. E faz tempo, e sempre que eu conto isso, eu tenho vontade de chorar. Até aquele dia, a minha maior preocupação na pandemia era a falta de vacina, claro, e o fato de eu não ter mais uma profissão. Aquele dia me transformou de um jeito absurdo, porque eu pensei, se o meu filho, na minha casa, com estrutura, tinha acordado com frio, eu fiquei pensando, o que está acontecendo na pandemia? Eu perdi o chão aquele dia. Eu fui para o meu local de trabalho, a sede de um grupo de teatro. Eu cheguei lá e vi aquela casa grande, vazia, sem arte, sem vida. E olhar aquele vazio todo me encheu de vontade de fazer alguma coisa que pudesse minimizar o sofrimento das pessoas. E foi assim que surgiu o CQM+, o braço social do Cuidado que Mancha. A gente começou com distribuição de roupas para as comunidades. Depois a gente foi para alimentos. Depois a gente começou a atender o pessoal das casas incendiadas. Depois a gente começou a ver que tinha muita gente que trocava de móveis e tinha muita gente que não tinha móvel nenhum dentro de casa. Aqui a gente tem um antes e um depois. E a gente, hoje em dia, a gente recebe o que vocês pensarem, a gente encaminha para as comunidades. Desde livros, CDs, brinquedos, roupas, alimentos, sapatos, lixo eletrônico. Hoje em dia, a gente atende mais de 32 comunidades. Na época da pandemia, a gente teve que ser assistencialista, não tinha como ser diferente. As pessoas precisavam comer, as pessoas precisam comer. Só que esse assistencialismo ele foi me incomodando, porque eu via que as pessoas não estavam lá esperando que a gente desse as coisas e elas ficassem vivendo disso. As pessoas queriam trabalhar. As pessoas queriam ser respeitadas, as pessoas precisavam ter dignidade. Assim como eu, uma artista que estava sem trabalho, que estava me sentindo sem nenhuma dignidade. Então, isso estava acontecendo com muita gente. E a gente começou a pensar, como é que a gente faz isso? Nós somos um grupo de teatro. E o que a gente faz? O que a gente faz quando chegam depoimentos como esses? Tenho 2 filhos, desempregada, vivo de Auxílio Brasil e a pensão do pequeno. Tenho o meu maior com problema na tireoide, um câncer papilar que operou e vai operar de novo e tirar o outro lado. Ele acompanha no Conceição com médicos, é um caso raro. Estou desempregada desde que iniciou o Covid e ainda não consegui uma oportunidade de emprego. Devido a isso, minha situação financeira está bem difícil e participar do projeto me ajudará muito. Começou assim o Mãos de Mães, um projeto de geração de renda para mães desempregadas. Todo mês a gente seleciona mães de periferia e todo mês elas fazem oficinas com a gente. Só que para essas mães poderem fazer as oficinas, a gente tem que ofertar a passagem, porque sem isso elas não podem chegar até a nossa sede. A gente oferece roupas para elas e para a família. A gente oferece um brincador para ficar com as crianças, para fazer arte com as crianças, porque muitas dessas mães não têm o que fazer com os filhos. A gente oferece uma cesta básica para quem participa do projeto, porque essas mulheres não podem se dar o luxo de não fazer uma faxina para ganhar o dinheiro e sustentar os filhos nessa semana, se a gente não puder ajudar elas a alimentar a família. E no final da semana, a gente faz uma feira, onde a gente vende todos os produtos delas, e com a verba que a gente arrecada, a gente distribui entre as participantes, com a pretensão de que isso seja um capital inicial, que com esse dinheirinho que a gente
consegue arrecadar na semana, elas possam ir para casa, comprar os produtos que elas precisam para começar a fazer o que elas aprenderam na semana e vender na sua comunidade. E assim elas conseguirem dar o mínimo do sustento para a sua família. A gente costuma fazer comida, porque comida é o que vende. Comida é o que vende mais rápido, né? Mas a gente não quer só comida. Porque a comida, às vezes, a gente até consegue. Mas o que a gente faz com outro tipo de fome? Nós somos um grupo de teatro. A gente acredita que a arte, que a cultura também alimentam. Então, em todas as edições do projeto, a gente começou a ter atividades artísticas. Então, tem roda de poesia, as mães leem, tem oficina de pintura, tem peça de teatro. A gente sempre dá um jeito de fazer arte com essas pessoas. A gente começou a notar um padrão entre as mulheres que chegam. Essa mulher, não tem rede de apoio. Ela não tem, às vezes, ela não tem nem outra mulher para escutar ela. Elas chegam lá e são escutadas. A mulher não tem como se cuidar, porque ela não tem tempo para isso, ela não tem dinheiro para isso. A necessidade imediata sempre é colocar comida na boca do filho. A gente foi criando uma rede de fortalecimento e de amparo. Uma mulher que não tem trabalho, uma mulher que não tem dinheiro, uma mulher que não tem marido. O que resta dessa mulher diante da sociedade? Esse desamparo feminino, ele nos fez querer ampliar o projeto, ele nos exigiu ampliar o projeto. A gente foi convidando profissionais de diversas áreas para darem esse acolhimento. Então, a gente conseguiu dentistas, a gente conseguiu assistente social, a gente conseguiu médico de família, a gente conseguiu um grupo terapêutico gratuito para essas mulheres. Cada profissional voluntário que chega, ele é transformador para o projeto. Tanto para o projeto, quanto para as mulheres que ali estão. Aqui tem 3 depoimentos, eu vou ler para vocês, 3 depoimentos de mães, mulheres que passaram pelo nosso projeto. Eu cheguei no Mãos de Mães muito vulnerável por dentro e saí muito forte, confiante em mim mesma e tendo a certeza de que eu não estou sozinha. Sonho sempre com um mundo que nem o teu espaço, em que eu possa andar com as minhas filhas. Leio. Leram? Eu ganhei uma força enorme, me organizei para abrir meu brechó, e aí eu vou juntar meu dinheirinho e vocês vão ler o resto. Eu já li isso algumas vezes e sempre me emociona. A gente se sente tão sozinha que tudo fica mais pesado. Quando vê que não está sozinha, as coisas ficam mais leves. E a gente consegue força para se reerguer. Nesses 2 anos de projeto, eu tenho certeza, é óbvio, né, que a comida é importante. Mas tem um outro tipo de fome. Como é que a gente alimenta a alma? E isso eu tenho certeza que a gente faz no Mãos de Mães. Essas mulheres que chegam, elas são ouvidas, elas são acolhidas, elas são respeitadas. E elas saem de lá se sentindo mais vivas. E isso também é muito importante para a gente seguir vivo. Sorrir é essencial para a gente estar vivo, né? Hoje eu falei sozinha aqui nesse palco. Eu queria ter a minha equipe comigo. Eu queria ter as pessoas que fazem esse projeto aqui em cima comigo. Porque é um projeto que precisa disso, que precisa de gente. E esse monte de gente que está aqui, é uma parte das pessoas, dos voluntários, eles sim, eles trazem arte, eles trazem dignidade, eles trazem respeito, eles trazem carinho, trabalham com muito empenho para que esse projeto possa existir. Sem todas essas pessoas, não existe. Muito obrigada.